Então agora a gente vai começar a falar sobre a parte de consultas aos dados de um banco de dados. Então a gente vai começar a conhecer de fato a linguagem SQL. Eu vou mostrar aqui, na base de pesquisa para a gente trabalhar, alguns sites interessantes. Primeiro, a W3 School, que deve sempre estar aí na nossa lista de favoritos. A gente acha vários tutoriais. Se a gente subir aqui no menu da W3 School, a gente tem aqui o tutorial de HTML, de JavaScript, de linguagens de programação, a C# e outras. Então, bancos de dados, temos o SQL, MySQL. Então, tudo que a gente precisar aí aprender para programar, com certeza a gente vai achar tutorial aqui no W3. Na parte de referências também, que a gente pode localizar uma questão mais de documentação mesmo. Então, por exemplo, aqui, vou selecionar referência do SQL. Então, ele vai mostrar aqui a estrutura, mais na forma de documentação, que é bem legal aqui, que ele apresenta de uma forma bem didática. Ele vai colocando, se fosse um conteúdo de aula mesmo, ele vai dando next aqui, onde você vai conseguindo visualizar uma sequência de estudo, e as tabelinhas são linkáveis para você poder acessar a documentação daquele item específico. Eu quero saber como é que eu crio um item. Então, eu vou botar aqui, Create Index. Aí ele vai me jogar para aquela parte específica da documentação. E no tutorial já é mais a parte explicando mesmo aqui, parte de explicação, mostrando, por exemplo, como é que faz o select. Aí, se eu quiser saber como fazer um insert, por exemplo, vou procurar aqui e vou achar a documentação falando sobre cada uma das operações. Insert into, select into. Então, basicamente, toda a parte de documentação a gente localiza no W3 School. E, como não podia ser diferente, na documentação da própria Microsoft. Posso pisar aqui, por exemplo, SQL Documentation, vou ter a documentação da Microsoft também falando sobre o SQL. É outro que vale a pena ter na nossa lista de favoritos. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, quero fazer uma consulta, utilizando o SSMS. Aí ele vai me falar aqui sobre os pré-requisitos, como é que eu faço a conexão, tudo mais, como é que eu faço para me conectar a um banco, e assim vai do começo mesmo, que é a criação de tabela, seleção de dados e assim por diante. Ok? Então, dois tutoriais aí, duas fontes de documentação para a gente poder tirar qualquer dúvida que a gente venha a ter relacionado ao SQL. Então vamos lá, abrindo aqui o nosso banco de dados, vou expandir as tabelas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma consulta em uma tabela específica. Quero selecionar aqui uma tabela pessoas, tabela perto. Posso fazer a consulta de duas formas. Dar um new query, e aí ele vai abrir uma folha em branco para mim, para que eu escreva desde o começo. Existe uma convenção, quando a gente vai escrever query de banco de dados, usar letra maiúscula, usar sempre o uppercase. Então, facilita aí um pouquinho a visualização dos comandos, mas isso aí, convenção é questão de ver o que a empresa decide. Se a empresa decidir que é camel case, a gente usa camel case. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, select asterisk from e o nome da tabela. person.per. Então, isso aqui é o básico de tudo, tá? Select, como o nome já sugere, eu estou dando a instrução, ao TSQL de fazer a seleção dos dados. E aí, na sequência, eu vou dizer para ele quais são os dados que eu quero selecionar. Então, aqui, eu vou colocar os campos da tabela. Lembrando, se eu quiser saber quais são os campos da tabela, é só expandir aqui no columns e eu vou localizar todos os campos, tá? Quando eu uso asterisco, eu estou usando um caractere coringa, que significa todo. Então, eu estou fazendo a pesquisa de todos os campos. O problema de usar o asterisco é que o asterisco ele vai ficar fazendo testes na tabela para saber se os campos terminaram ou não. Então, ele vai me fazer um loop dentro das colunas para ficar pegando coluna por coluna. Então, usar o asterisco vai causar um pouco de problema de performance. O ideal seria a gente escrever o nome de cada campo. Para facilitar um pouco a nossa vida, a gente pode clicar com o botão direito aqui na tabela, clicar aqui, Select Top New. Ele vai dar um Select Top, que vai utilizar um limitador de registros a serem exibidos, mas com a vantagem de já nos dar todos os campos da tabela. Então, nessa query que eu estou executando aqui, estou trazendo apenas os primeiros 1000 registros. Então, se eu olhar que foi
exibida no Record Set, o nome dessa tabela de resultados aqui chama Record Set. Então eu vou ver aqui no final que ele me mostrou tempo, qual é na verdade ele está me mostrando aqui, qual é o servidor, qual é o usuário que está fazendo ação, qual é o banco de dados que está sendo utilizado no momento. E aí na sequência o tempo de execução da última query e a quantidade de linhas que foi retornada. Então vejam que ele trouxe aqui as últimas 1000 linhas. As primeiras 1000 linhas. Se eu tirar o top aqui, eu vou fazer a seleção de todos os dados da minha tabela. Vejam que eu trouxe agora um total de 19.972 registros. Então, isso aqui é o basicão do basicão. Tá? Selecionei aqui todos os dados de uma determinada tabela. Aí reparem que a Microsoft ela já fez uma boa prática, gente, de colocar o nome de cada campo entre colchetes. O que significa o uso desse colchete? Colchete, na verdade, ele é utilizado por um campo calculado, por uma expressão dinâmica, vamos dizer assim. Né? O campo calculado ele seria bem definido como uma expressão dinâmica. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma soma, fazer uma subtração, fazer uma concatenação de dados. Então, colchete aqui, ele entende que isso aqui é uma expressão. Colchete ele vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando com nomenclatura despadronizada de campo. O que isso quer dizer? É muito comum o pessoal pegar e fazer importação de tabela de Excel para o banco de dados. Você tem uma planilha, ela pega a planilha e importa aqui para o banco de dados. E na nomenclatura da planilha é uma coisa mais usual, né? Uma coisa mais de usuário mesmo. Então pode ter nome com espaço nas colunas, pode ter traço, né? Tudo, colunas com acento no nome, isso aí tudo vai ser importado para o banco de dados. Então, quando eu tenho esses nomes fora de padrão, nome com traço, espaço, com acento, se eu não colocar entre aspas, entre o colchete, ele não vai entender. Então, isso aqui é uma boa prática, né? Colocar os nomes dos campos entre colchetes para garantir que o SQL vai entender que isso aqui é uma expressão e ele vai buscar literalmente essa expressão dentro do banco. Então, eu vou manter aqui o uso dos colchetes e aí vou simplesmente executar a consulta e trouxe para mim, né, aquele resultado. Geralmente, como eu disse aqui no Select, eu posso escolher quais os campos. Então, por exemplo, eu quero trazer só qual é o nome e o sobrenome da pessoa. Vou tirar todos os dados aqui e vou deixar só nome do meio, né, e o sobrenome. Nome, segundo nome e sobrenome. Vou tirar todos os dados. Quando eu executar de novo, ele vai trazer somente os dados que eu escolhi. Por isso, o Select. Então, o Select ele vai determinar quais são os dados que eu quero que sejam exibidos. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar os campos todos. Então, essa é a forma básica de fazer uma query. Então, a gente vai continuar falando sobre os filtros que podem ser utilizados através de um select. Então, eu vou botar aqui na página da documentação, né, alguns tipos de filtro. O primeiro deles é o where. O where ele vai, né, traduzindo literalmente, né, seria onde, né? Então, você vai poder colocar uma determinada condição. Então, por exemplo, vou colocar aqui where o modified date seja, vou botar aqui maior, menor ou igual. Não, deixa eu dar um select asterisco primeiro aqui para pegar uma data de referência. Aqui, por exemplo, ver que eu tenho dados aqui de 2009, 2008, 2007. Então, eu tenho várias informações. Eu quero pegar, por exemplo, somente informações que sejam acima de 2010. Então, eu vou botar aqui, maior que 2010, 0101, 00.000. Então, aqui eu estou colocando aqui na restrição de data e hora, né? Então, tem que ser a partir de 1/10/2001, às 0 horas, né? 0 minutos, 0 segundos e 0 milésimos. Vou executar de novo. A gente tinha trazido 19.700 registros, né? Agora ele trouxe aqui, 19.500. Já diminuiu a quantidade de registros. Então, nota que ele só trouxe a partir de 2010. Eu quero fazer um range de datas, né? Então, por exemplo, eu quero colocar só o ano de 2010. Eu quero trazer a partir de. Aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer aqui um maior and um menor. Então, essa aqui seria uma forma de fazer. Tem que ser maior e menor, né? Maior que 1 do 1 e menor que 31 do 12. Ele vai fazer essa restrição. Trouxe para mim aqui só 73 registros. Mas eu posso também usar uma outra expressão aqui
que seria o between. Então, trazendo aqui na documentação, between. Between ele vai me permitir fazer um range automático. Então, eu coloco o valor inicial e o valor final, ele traz tudo que tiver dentro desse valor. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, between entre 1 e 10. Ele vai trazer só aquela faixa de valor. Eu posso trazer uma data inicial e uma data final. A questão que o between ele só vai funcionar com dados que sejam traduzidos como numéricos, né? Então, a data, apesar de ser data, né, um tipo de dados próprio, mas a data, ela tem uma sequência numérica. Então, eu vou utilizar aqui, por exemplo, modify day, between, e aí eu vou colocar a data inicial e a data final. Eu já economizo um pouquinho de digitação, né? Que eu não preciso botar o mesmo campo 2 vezes. Então, eu executo, ele vai trazer o mesmo resultado, só que a diferença é que agora, né, eu já fiz uma contração aqui com uma data própria, né, com um comando próprio para determinar um intervalo. Coloquei a data inicial, a data final, e ele conseguiu entender, ok? Então a gente viu aí a primeira cláusula, né, que é o where. A gente pode trabalhar com and, seria para combinar, no caso, combinar condições, então tem que ser a primeira condição, mais a segunda condição, mais a terceira condição, e assim por diante. E eu tenho também o or, e ele vai permitir colocar várias condições e basta que uma dessas condições aconteçam para que eu consiga ver o resultado. Então, por exemplo, aqui, vamos modificar minha condição aqui, ó, and e-mail promotion seja igual a 1 ou e-mail promotion seja igual a 2. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um range, né, dizendo que pode ser o 1 ou o 2. Quer dizer, se tiver 1, ele vai trazer, se tiver 2, ele também vai trazer. F5, aí repara, ele trouxe aqui apenas, né, os e-mails que estiveram com valor 1 e 2. Então, a gente pode fazer o uso do OR, ou, nesse caso aqui, como eu estou tratando do mesmo campo, eu poderia fazer uma outra instrução aqui, que seria o IN. Então, eu coloco IN e coloco todos os valores que eu quero que sejam considerados. Então, eu estou considerando aqui que o e-mail promotion esteja com os valores 1 ou 2. Quer dizer, eu escrevi a mesma coisa, só que usando uma contração agora com a função mais própria. Está lá, fiz a sequência, ele vai mostrar os valores que estão dentro daquela condição que eu especifiquei. Então, a gente já viu ali, né, quando eu tenho um valor máximo e um valor mínimo, eu posso usar maior e menor, ou eu posso usar o between. Quando eu quero fazer valores específicos, né, tal valor, ou tal valor, ou tal valor, ou tal valor, eu posso fazer uso do OR, ou eu posso fazer uso do IN. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!